Boa noite, meus irmãos e irmãs. Espero que todos estejam na paz do Cristo, com saúde, alegria, prosperidade, não obstante um momento difícil pelo qual a humanidade atravessa, mas certamente desta situação caótica virá as melhorias, virão as situações mais ditosas, como sempre ocorre depois da tempestade. Como diz o ditado popular, sempre depois da tempestade vem a bonança. Mas para isso é necessário que nós nos mantenhamos alertas, vigilantes, vigiando e orando, cumprindo a nossa tarefa, nossos deveres com a família, com a pátria, com o próximo e para com Deus. Hoje, então, nós destacamos aqui um ponto do Evangelho de Jesus Cristo segundo a nossa doutrina espírita, que, como sabemos, Kardec abraçou e compilou apenas os aspectos morais das palavras do Cristo, deixando os aspectos históricos, os aspectos da vida do povo hebreu, ou mesmo dos momentos em que, na época que Jesus passou por aqui, para se focar naquelas mensagens que Jesus deixou inseridas em parábolas que, no fundo, contém as grandes verdades que nos interessam, porque nós sabemos que o nosso momento de vida na Terra, a nossa caminhada é um verdadeiro piscar de olhos, se formos comparar com a eternidade e com o cosmos, com a casa do Pai. Nossa vida é um piscar de olhos, é efêmera, um momento efêmero, um simples momento efêmero. Mas nós, na qualidade de herdeiros do Pai, de herdeiros de Deus, nós temos que cuidar das suas coisas, cuidar, digamos, dos seus bens, cuidar das suas leis, fazer com que elas sejam efetivamente cumpridas, porque é essa a nossa obrigação. Somos, na verdade, não seres aleatoriamente jogados nesse momento da história da humanidade para viver apenas o contexto material e buscar as melhorias que o mundo pode oferecer, embora isso seja importante e ilegítimo, mas nós temos que pensar no futuro, que um dia nossa existência terminará e que efetivamente, se nada acontecesse no pós-mortem, se nada houvesse depois do túmulo, provavelmente de nada adiantaria também a nossa vida aqui na Terra. A parábola, que nós podemos entender parábola como uma narração alegórica. Jesus usava sempre essas figuras emblemáticas. Por quê? Porque nesta alegoria está encerrado um preceito moral ou verdades importantes. Enfim, quando ele pega aqui, que é o assunto que nós vamos tratar hoje, que os últimos serão os primeiros, isso não pode, evidentemente, ser levado assim ao pé da letra. Ora, aquele que chegou por último vai furar a fila? Vamos imaginar assim uma fila bancária, ou em qualquer outro lugar, que o sujeito que chegou por último vai passar à frente de todo mundo. Pode alguém menos avisado, ou que não conheça bem a figura e a verdade que Jesus embute nesta alegoria, achar que é isso que Jesus está dizendo. Obviamente que não. Não é justo, do ponto de vista ético, que aquele que chega por último em uma fila vá passar à frente dos outros
para ser atendido primeiro. Pode parecer que a expressão literal do capítulo e do título enseje esse entendimento, possa dar margem, possa dar aso a se compreender isso. Bom, se os últimos serão os primeiros, é porque se eu chegar agora e a fila já tiver sido colocada lá, eu vou tentar furar, que eu estarei cumprindo a lei de Deus. Não é isso. Estarei cumprindo o que Cristo disse. Ele embute nesta alegoria, os últimos serão os primeiros, é o foco primordial exatamente na sobrevivência, na permanência ou na continuação da vida, no triunfo da vida sobre a morte. Isso está na Bíblia, por exemplo, em várias situações Jesus descreve este momento em que os últimos serão os primeiros. Por exemplo, na parábola dos trabalhadores da vinha, Mateus 21:16, e ao explanar os desafios morais daqueles que são ricos aqui na terra, materialmente ricos, em Mateus 19:23-30, e ao se referir à porta estreita, dizendo que a porta, nós conhecemos bem, que o caminho da evolução moral, do desapego ao bem material, ele é muito mais difícil. Aí ele usou essa figura de linguagem, essa alegoria, de que a dificuldade do desapego moral seria então uma porta estreita, enquanto a ideia de se ter as coisas, de só viver em termos de materialidade, a porta seria larga. Então é mais ou menos assim que Jesus trouxe para a humanidade as grandes verdades, usando essa figura de linguagem, até porque na época não havia nos idiomas, na linguagem falada, tanta riqueza de vocábulos, né, como nós temos hoje. E as pessoas daquela época, evidentemente, não tinham o conhecimento linguístico e a capacidade interpretativa das palavras, das expressões que temos hoje, que se possibilitou hoje. Hoje a língua, os idiomas, eles são sofisticados, né? Nós temos linguagens de várias formas para se expressar de uma maneira muito mais entendível, muito mais clara aquilo que se quer dizer. Nesse contexto, o Espiritismo ele se apresenta como algo que vem exatamente de forma, na expressão literal, estabelecer aquilo que Jesus falou por alegorias, estabelecer de forma clara, de forma mais evidente, mais compreensível. Não que Jesus não tivesse essa capacidade, tinha, mas aqueles que viviam naquela época, aqueles audientes de Jesus, eles evidentemente não poderiam ouvir certas coisas, certas colocações que efetivamente eles não entenderiam. Por exemplo, se na época de Jesus Jesus fosse falar sobre o automóvel, sobre a geladeira, sobre o celular, ora, nem simplesmente não faria sentido, porque ninguém entenderia do que se estava falando. Hoje, a nós é possível já falar de uma forma muito mais compreensível, de uma forma muito mais completa do que Jesus foi obrigado a falar naquela época. Então, quando é nessa expressão, os últimos serão os primeiros, ela vem daquela descrição bíblica onde Jesus situa o reino dos céus, coloca o reino dos céus de maneira alegórica, né, como sendo um pai de família que sai em busca de trabalhadores para trabalhar na sua vinha. Sabemos que vinha é a plantação de uva. E ele encontra alguns para trabalhar logo cedo, encontra outros para trabalhar mais tarde,
encontra outros para trabalhar no apagar das luzes, na última hora, vamos dizer assim. E ao final do trabalho, todos trabalham e todos têm o pagamento daquilo que foi tratado com o dono, com o patrão. Então, o patrão, ele paga tanto aquele que começou a trabalhar cedo, como que começou a trabalhar ao meio-dia, como que passou a trabalhar à tarde, ele paga o que foi ajustado. Na época, a unidade monetária era o denário, e a expressão é exatamente essa. Ele paga 1 denário a cada um dos trabalhadores. Então, aqueles que chegaram primeiro, eles, evidentemente, ficaram irresignados com aquilo, porque eles se achavam no direito de ter um valor maior pelo fato de ter trabalhado mais. Bom, isso faria sentido se nós fôssemos observar a materialidade, se nós fôssemos observar o aspecto material dessa expressão, desta colocação. Porque é claro que o trabalhador, e a lei brasileira e todo no mundo inteiro é assim, aquele que trabalha mais, ele recebe mais. Isso não há dúvida, numa relação de trabalho aqui normal. Mas nessa alegoria que Jesus diz, aí ele fala, por que os últimos serão os primeiros? Quem são esses últimos? Ora, esses últimos, na verdade, são aqueles que chegaram já conhecendo de tudo o que ele semeou, de tudo que ele plantou, de tudo que ele ensinou, e foram preparados ao longo das encarnações, das reencarnações, para fornecer à humanidade, de uma maneira geral, esses conhecimentos, esses preceitos, que são, na verdade, a lei de Deus, para fazer prevalecer aquilo que Jesus quis exatamente se referir. Quando se fala em trabalhador de última hora, nada mais são do que aquelas pessoas que já tiveram experiências no passado, já viveram experiências na carne, onde sofreram e chegaram agora, diante do conhecimento que se tem odiernamente, nos dias de hoje, para poder então levar esta mensagem de uma forma mais clara, de uma forma mais efetiva para aqueles que ainda não têm o conhecimento. Evidentemente que Kardec, quando descreve esta parábola no Evangelho segundo o Espiritismo, ele não deixa de dizer que Jesus ele está aqui se referindo exatamente àqueles que têm a responsabilidade de semear e de mostrar a doutrina espírita, o Consolador a que se referiu Jesus Cristo. Porque nela, na doutrina espírita, estão embutidas o resumo, a condensação, a aprimoração das alegorias, das parábolas que Jesus descreveu sobre essas questões existenciais, do que nós somos, de onde viemos, para onde vamos e o que nós devemos fazer para realmente ser um trabalhador efetivo, para realmente termos o nosso salário, entre aspas, aí, agora quem está usando a alegoria sou eu, regiamente quitado pelo trabalho que fizermos. Só que este salário, ele não é em unidade monetária, ele não é em denário, ele não é em dólar, não é em real. Este trabalho, esta remuneração é em evolução espiritual. Meus amigos, e aí é que está a importância de tudo. Porque
nós todos buscamos o reino dos céus, vamos dizer assim. Todos buscamos melhoria. Se nós buscamos melhoria aqui na Terra, todos nós queremos uma vida de paz, de tranquilidade, de saúde, né? Uma vida que permita o desenvolvimento dela de uma forma digna. Imagine, então, quando se trata da questão espiritual. Nós temos, por exemplo, nesse momento que vivemos hoje, uma situação em que as pessoas que estão preparadas espiritualmente, que têm a certeza da vida futura, que têm a certeza de que a coisa não termina no túmulo, ficam mais tranquilas, mesmo diante da quantidade de mortes que se vê de pessoas próximas, de parentes, de vizinhos e etc. Porque nós sabemos que é doloroso perder alguém, mas não podemos nos atormentar a ponto de transformar isso em situação patológica, de depender de remédio, de médico, porque nós sabemos que a vida vai continuar. Então, voltando a essa questão do que os últimos serão os primeiros, o resultado disso tudo é que a disponibilidade para o trabalho no bem está associado à sua prática, que nos proporciona uma plenitude de percepção daquilo que a gente realmente almeja. Nós, independentemente de sermos materialmente ricos ou pobres, devemos buscar ser úteis ao semelhante em toda a atividade que empreendemos. Sempre é o momento, ou há um momento, é uma oportunidade de nós fazermos o bem. A questão 675 do Livro dos Espíritos, se estabelece ali que toda ocupação, todo trabalho útil é um trabalho digno e é uma oportunidade de progresso. Com o foco de fazer o bem, naturalmente entendemos que os bens materiais são meios para nós desenvolvermos a nossa vida fisiológica aqui no planeta Terra. Nós não podemos abandonar a ideia da necessidade que temos, né, de obter coisas como alimentos, como roupa, aquelas coisas triviais e necessárias para a nossa subsistência, para o nosso convívio social. Claro, evidente que alguns espíritos que passaram aqui pela Terra, eles se despreenderam totalmente disso, resolveram viver uma vida absolutamente afastada do contexto social, das necessidades que o mundo material impõe, para viver uma vida apenas de dar exemplo. E nós podemos citar aí o São Francisco de Assis, o Francisco de Assis, o próprio Mahatma Gandhi, dentre outros que nós aqui não é o momento aqui para ficar lembrando desses personagens, mas eu citei dois aqui emblemáticos, né? Assim, abandona-se a preocupação primordial, veja bem, de uma ascensão material, terra a terra, horizontal, do mais pobre para o mais rico, em posses materiais que se desgastam com o tempo. Ou seja, as coisas elas se deterioram, acabam, tudo acaba. Passa-se a buscar então a ascensão moral, que ela é vertical, e isto vai depender do nosso altruísmo. A riqueza ao longo do tempo, a riqueza moral que nós amealhamos com a nossa conduta nas oportunidades reencarnatórias que temos, vai formando o nosso patrimônio espiritual. E este patrimônio, evidentemente, ele nunca perece. Esse tesouro, ele é definitivo. Esse tesouro, como disse Jesus em outra passagem, alhures, ladrão não pode roubar e a traça
não pode roer, porque eles vão realmente representar aqui o nosso salário celeste, o nosso salário, aquilo que nós teremos direito na hora da verdade, na hora do reencontro de nós com a nossa consciência, que nós sabemos que, na verdade, o juiz de nós mesmos, de nós somos nós mesmos, é a nossa própria consciência. E é um juiz terrível, é um juiz rigoroso. Quando nós saímos daqui desse mundo material e chegamos na pátria espiritual, o julgamento é feito por nós mesmos em relação àquilo que nós fizemos aqui na Terra. Eu vou agora passar a leitura apenas desse finalzinho aqui do item 3, que ele diz exatamente o seguinte, que Jesus gostava da simplicidade dos símbolos e na sua vigorosa linguagem, ou seja, Jesus ele tinha o poder da palavra, ele tinha a capacidade de encantar a todos com a sua oratória. Ele quer dizer que os trabalhadores que chegaram na primeira hora foram os profetas, Moisés e todos os iniciadores que marcaram as etapas do progresso espiritual. Elas foram continuadas séculos e séculos por apóstolos, por mártires da igreja, por sábios, por filósofos, enfim, todas essas pessoas que foram importantes na caminhada da história da humanidade, como Sócrates, Platão, como São Francisco de Assis e vários outros personagens ao longo da história, eles foram considerados trabalhadores da primeira hora. É essa a mensagem que Jesus traz ali. E que o Evangelho, no Evangelho segundo o Espiritismo, a interpretação é neste sentido. Esses profetas, esses mártires, Moisés, eles prepararam o terreno. Já os espíritas, e aí não tem como, nós não estamos aqui querendo puxar nenhuma brasa para nossa sardinha, claro que não. Os espíritas, que eu digo que os cristãos, aqueles que realmente cumprem a lei de Deus, que nós sabemos que se resume naqueles 2 mandamentos, né? Nós falamos espíritas porque aqui o Kardec está direcionando a sua lição àqueles que abraçaram a doutrina espírita como profissão de fé. Mas, evidentemente, que isso se estende aos irmãos de toda e qualquer denominação religiosa, que queiram praticar a caridade, que queiram praticar o bem, que sejam cordatos, que não guardem em si aqueles corrosivos da alma, como orgulho, inveja, acidez, azedume, inveja, esses corrosivos, volto a dizer, porque para esses trabalhadores da última hora, ou seja, aqueles que já pegaram as coisas prontas, como hoje nós temos, tudo está aí. Hoje nós temos uma situação totalmente diferente da época da Idade Média, por exemplo, onde se alguém tentasse dizer alguma verdade, nós sabemos o que acontecia. A fogueira da Inquisição, quantas pessoas inocentes, quantas pessoas boas, bem intencionadas. Como disse Paulo, eu tenho no corpo as marcas do meu Senhor Jesus Cristo. E era marca mesmo, marca relativa a sequelas por feridas, por apanhar. Nós não precisamos mais dessas marcas. Talvez já tenhamos até passado por isso. Porque hoje chegamos a uma situação que já não é mais necessário esse tipo de luta que os trabalhadores da primeira hora empreenderam. Mas os trabalhadores da última hora, que são os espíritas e todo cristão que cumpre a lei, a eles, vindo por último,
eles foram anunciados, nós fomos anunciados e preditos pelo Messias, e receberão a mesma recompensa. Mas por quê? Por que nós vamos receber igual a Paulo, igual a Moisés, igual àqueles que sofreram? E aí ele explica aqui: receberão a recompensa até maior, sendo os últimos a chegar. Os espíritas aproveitam os trabalhos intelectuais de seus antecessores, porque o homem deve herdar do homem, e porque seus trabalhadores e seus resultados são coletivos. Deus abençoa a solidariedade. Diga-se a propósito que muitos deles revivem atualmente, ou ainda reviverão para acabar a obra que começaram outrora, quer dizer, em outro tempo. Ou seja, hoje, aquelas pessoas que sofreram, e nessa parábola está embutida esta mensagem, e é assim que Kardec a interpreta, vivem aquelas pessoas que sofreram pelo cristianismo, pelo evangelho, pelas verdades que o Cristo preconizou e que foram ao longo do tempo, pelos maus espíritos, mal interpretadas ou mal colocadas ou desvirtuadas a ponto de trazer sofrimento até corporal à integridade física e à própria vida das pessoas. Diga-se a propósito, mais de um patriarca, mais de um profeta, mais de um discípulo do Cristo, mais de um propagador da fé cristã se encontram entre eles, porém, e aí eu volto a dizer, mais esclarecidos, mais adiantados, trabalhando não mais na base, ou seja, naquela força bruta, vamos dizer assim, do início, mas no acabamento do edifício. Nós não estamos mais colocando as pilastras, nós não estamos cavando buraco para colocar as pilastras, nós estamos na fase de acabamento do edifício. Seu salário, portanto, será proporcional ao mérito da obra. Não será diferente daqueles que vieram antes, porque a nossa missão, a missão daqueles que todos que estão aqui no planeta Terra hoje, é tão quão importante quanto aqueles que antecederam. Eles tiveram uma grande importância e podem estar por aí. Isso Kardec deixa claro, e nós sabemos que a reencarnação, que é um dogma nosso, e nós entendemos, por exemplo, que não há justiça divina, não há como se explicar a justiça divina sem a reencarnação. Não tem como. Eu, por exemplo, me considero espírita e abracei a doutrina espírita há anos, como simpatizante, como praticante, como estudioso, em função da reencarnação. Porque eu não consigo admitir a ressurreição da carne, que um corpo de carne, depois que morre, apodrece, é desagregado, todos os seus elementos constitutivos, todos os seus elementos atômicos são desagregados, possa voltar. Isso é impossível cientificamente. Então, o que nós entendemos é a prevalência do espírito, que tem o corpo apenas como uma vestimenta. Então, se vê, ele sente rapidamente que compreende o pensamento de seus antecessores. Nós entendemos isso, tudo aquilo que eles disseram, tudo, não tem como, até porque está escrito. Hoje nós temos a palavra escrita, nós temos a língua falada de uma maneira muito mais, como eu disse no início, muito mais sofisticada. Nós então temos como compreender de uma forma muito mais segura aquilo que disseram os trabalhadores da primeira hora. Então, meus irmãos, eu espero que tenha me feito entender com relação a esta parábola, que não pode ser pegada, evidentemente, ao pé da letra, né? Os últimos serão o primeiro. Eu dei o exemplo da fila, não é bem assim. É que esses últimos, na verdade, eles estão num trabalho tão importante quanto aqueles do primeiro. É na construção do edifício. Agora eu vou usar uma parábola. Deus
os seus prepostos, Jesus constrói o edifício moral. E começou, no caso do planeta Terra, nessas encarnações que nós tivemos desde aquela época, vamos observar assim, com sofrimentos, com preparo, com pessoas inteligentes, com profetas, com filósofos, deixando lições de grande valia para que nós outros, hoje em dia, possamos levar a mensagem do Cristo de uma forma assim mais concisa, de uma forma mais evidente. E realmente, se parar para olhar direitinho, fica mais fácil de entender tudo o que Cristo quis dizer hoje do que há 100 anos atrás. Meus irmãos, então eu desejo a todos uma ótima noite, que a paz do Cristo esteja convosco, que sobre os lares de todos os irmãos recaiam as bênçãos, a alegria, a fraternidade, a prosperidade e a saúde. Fiquem com Deus.